né, lindona? Muito, saudade Pois de você. é. Estou muito honrada de você estar aqui comigo. É um prazer imenso. Eu sei que você é uma pessoa incrível. A gente já fiquei sua fã desde o início, desde que a conheci. Então, vai ser uma alegria muito grande. Eu tenho certeza que vai ser mais uma live maravilhosa. Gratíssimo por estar conosco. E eu queria, Verônica, assim, que você logo se apresentasse, né? Eu vou aqui rapidamente só falar, gente. Já falei que esse canal, nesse nosso canal, é exatamente isso, é para trazer vivências. Eu sei que a sua história é linda. Eu vi que você ainda há pouco fez uma síntese assim lá no seu canal, maravilhosa, que eu fiquei encantada, né? E eu sei que vai ser assim. Então, Verônica, eu gostaria que você se apresentasse e falasse de você aqui. Aqui a ideia é a seguinte: a estrela é a convidada. Você é a pessoa que vai contar a sua história. Eventualmente, eu vou fazer alguma intervenção, algum questionamento, mas, em princípio, você vai ficar livre, porque esse é o nosso desejo. Amo você, gratíssimo por estar aqui. A palavra é sua. Boa noite a todos. Eu sou grata pelo convite, né? Isso é bem legal, porque eu vou conseguir colocar aqui também, né, por palavras, um pouquinho da minha trajetória, da minha vivência, né, até chegar onde eu estou hoje. Eu sou imensamente grata por essa oportunidade, tá? Linda. Eu também tenho um carinho por você, eu te admiro demais Obrigada. desde quando eu a conheci. Acho que você tem umas palavras muito sábias. Eu acabo, me pego, na verdade, quando eu acompanho essas lives, algumas postagens que você faz, eu absorvo muita coisa, porque a gente está aqui para aprender, né? Dia após dia. Então a gente aproveita cada detalhezinho daquilo que você, tanto quanto profissional como ser humano, é incrível, tá? Gratidão Obrigada. mesmo. Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Verônica. Eu sou do interior de Marataízes, Espírito Santo. Vim parar no Rio de Janeiro. Hoje, mãe do Theo, casada com o Davis. E biomédica esteta, tá? Fazendo uma segunda graduação. Minha história eu falo que é interessante, costumo dizer que minha história dá um livro. Na verdade, eu tenho orgulho do que eu vivi, por tudo que eu passei e a volta que eu consegui dar, né? Eu sinto orgulho de mim mesma. Eu costumo dizer sempre isso. Desde muito novinha, eu tive que ter uma responsabilidade muito grande a partir dos 7 anos de idade, porque minha mãe, ela trabalhava como na usina Paineiras, cortando cana. Meu pai era pedreiro. A gente passava uma necessidade, um perrengue bem grande. E aí a responsabilidade em casa ficava para mim. Com 7 anos de idade, a gente já tinha essa responsabilidade. 10 anos de idade, eu tinha que cozinhar feijão na lenha, porque o gás não tinha que durar uma determinada quantidade de tempo, porque não podia acabar antes, financeiramente não teríamos aí condições de comprá-lo. E assim, vim do interior de Marataízes, um lugarzinho chamado Jacarandá. Então, na época, nós éramos criadas, pelo menos a maioria, tá, Pedrinha? Não generalizando, mas a maioria era criada para ser dona de casa, mãe, esposa. E na época, para mim, estava tudo certo. Eu já desde 7 anos de idade já vinha com essas responsabilidades, não seria aí nenhuma dificuldade para mim, né? Porque eu tinha o meu pai e meu irmão, e na criação que a gente tinha as mulheres tinham que cuidar deles. E minha mãe, como além de trabalhar, depois teve uma fase que ela ficou muito doente, ficava muito internada, e eu que tinha que dar comida para o meu pai na mão, cozinhar, lavar e estudar.
E o estudo, na verdade, não era naquela época uma prioridade, muito menos um apoio que a gente tinha dos pais, exatamente porque tinha essa cobrança de responsabilidade em casa, né? E aí eu consegui ir até o segundo grau, né, com muito esforço, com muito esforço, né? Antes de ir para a escola eu tinha que dar conta de tudo, e quando chegava ainda mais, né? Com 12 anos de idade, né, fazia a minha com aquele alicate de plástico baratinho. Aí eu fazia a minha unha, dava um jeitinho na unha da minha mãe. E desde então eu já gostava da área da beleza. Já me interessava, e eu costumo dizer que dom. Eu acho que você tem quando você nasce com certos dons, né, é mais fácil, né? Claro que no momento que você tem uma garra de correr atrás ali, porque dom sem você correr atrás, ele vai ficar parado e não vai, né? Então, eu costumo dizer, mas eu falo que eu vim para a área da beleza mesmo, porque é a coisa que eu amo fazer, sou muito realizada, muito feliz. E cada degrauzinho aí teve uma fase da minha vida, mas eu nunca deixei de trabalhar com a parte estética, né? Então, com 12 anos, eu comecei a fazer unha, né? Porque as pessoas começaram a olhar a minha unha. Ah, Verônica, dá um jeitinho na minha unha. Eu cobrava R$ 2 para fazer unha. E isso, para mim, foi maravilhoso, porque como a gente tinha dificuldade financeira até para comer certas coisas, no café da manhã, ter um pão. E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter isso pela manhã, né? Comprar aquilo que eu queria com R$ 2, porque para mim R$ 2 dava para comprar o pão. E fui crescendo e me tornei aí a manicure de Jacarandá, né? O pessoal gostou demais, sempre me procuravam, só iam procurar qualquer outra pessoa se eu não tivesse horário, e acabei trabalhando aí como manicure. E nesse período também estudando. Com certeza não parei de estudar, continuei estudando até terminar o segundo grau. Mas como eu já havia dito, a gente foi criada, né, na verdade, na época pelo menos, para casar mais cedo, né? E eu casei com 19 anos. Com 19 anos. Estava totalmente preparada para o casamento, porque eu já tinha uma vivência de cuidar de casa, tudo isso. Essas responsabilidades todas para mim já não eram mais novidade. E fui. Só que com 22 anos de idade, e foi para mim, Pedrinha, eu acho que eu preciso ressaltar isso, foi uma fase mais feliz, porque eu fui cuidada. Porque desde os 7 anos de idade, eu tinha uma responsabilidade de cuidar dos outros. Então, em nenhum momento aí, eu tinha sido cuidada mesmo, entendeu? Minha mãe, tadinha, saía de casa 4 horas da manhã, só chegava à noite. Depois teve a fase da doença, não tinha condição, eu que tinha que cuidar dela. Meu pai também, essa responsabilidade com o trabalho não era muito afetuoso, tudo isso, e a gente que tinha que cuidar dele. E aí, por fim, quando eu casei, eu fui cuidada, né? Eu fui realmente eu tive alguém para cuidar de mim, só que durou pouco. 2 anos e meio de casada, eu fiquei viúva, ele sofreu um acidente, eu fiquei viúva com 22 anos de idade. Então, para mim, ali foi muito difícil, porque, como eu te disse, foi uma fase boa que eu estava vivendo, pelo fato de ter alguém que se preocupava comigo, e, de repente, eu perdi essa pessoa que cuidava de mim. E eu me vi, ontem eu estava até assistindo sua live, e eu achei, assim, muito interessante, que eu falei, que legal, porque é realmente sobre isso que eu vou falar um pouquinho agora. Eu me vi entrando em depressão. Eu percebi isso, porque eu passei, assim, uma infância tão, sabe, com tanta cobrança em cima de mim, e no momento que eu estava bem, só durou 2 anos e meio.
E, de repente, esses 2 anos e meio, que foi uma fase boa, vinham na minha cabeça como se fosse uma retrospectiva, tudo de uma vez, na minha cabeça. E ali eu consegui entender que eu estava entrando num processo aí de depressão, porque é assim, eu imagino, né? Eu imaginei na hora que fosse essa sensação de você não sei o que eu faço, eu sei que eu saí do quarto para a varanda desesperada e encontrei com meu ex-cunhado e falei, eu tô ficando louca, eu não tô aguentando, é muita coisa na minha cabeça de uma vez só. E a gente pensa, e uma coisa que eu não queria na época, porque pelo fato de eu ver minha mãe tomando muita medicação, um certo vício por medicação, eu não queria isso para minha vida. Eu queria fazer o contrário, né? Eu não queria seguir o mesmo passo que ela. Então, assim, eu meio que sou, até hoje, posso te dizer, um pouco resistente a isso, entendeu? Para eu tomar um remedinho de dor de cabeça, eu tenho que estar com bastante dor de cabeça. Mas, assim, entendo a necessidade. No meu caso, eu preferi. Tá. Só uma interrupção básica, assim. Duas coisas. Primeiro, você tinha irmãos na época? Tenho um irmão. Tem um irmão. É. Mais novo que você. Não. Ia Ele é mais trabalhar com velho teu que pai. eu, 3 anos. Tá. A outra, ou seja, só para contextualizar aqui, Tá. rapidamente. Quer dizer, então, aí depois que você se casou e com 22 anos e pouco ficou viúva, você ainda continuava morando lá em Marataízes. Continuava em Marataízes. Tá. E aí a gente liga um pouco realmente com o que eu falei ontem, né? Ontem nós estávamos fazendo uma live sobre a psicologia positiva e os traumas. Quer dizer, os eventos traumáticos, como Isso. se você não tiver uma reação psíquica naquele momento que possa te ajudar a superar, você vai realmente produzir um transtorno mental. Quer dizer, o que não aconteceu com você, porque já era uma menina forte, resistente a algumas frustrações, porque de você já foi exigido mais do que se é exigido na infância, não que isso tenha que ser, mas que isso te fez uma mulher forte. E apesar de ter sido muito difícil, não é fácil, né? Você perder todo, de repente você tinha um step, era alguém que realmente dava a importância que você merecia, que você precisava como pessoa, como ser humano, não que pai e mãe não dessem, mas é que você tinha outras responsabilidades. De repente você era tão cuidado e ficou só. Então, se você não tivesse essa capacidade de entender que você poderia cair numa depressão e que remédio não seria a solução e não seria o ideal, então você reagiu e aí você conta, porque depois a gente faz essa ligação que eu acho fantástica, realmente muito bom. Exatamente, Pedrinha. Eu reagi no trabalho. Eu já fazia unha na época, né? E aí, quando eu percebi que eu estava entrando em depressão, isso 3 dias após a morte dele, né? Que eu fiquei desse jeito, porque eu não dormia 1 hora por noite e não tomava nenhuma medicação mesmo. E aquilo eu entendi, eu, sozinha mesmo, entendi que se eu não ocupasse a minha mente com alguma coisa, eu iria enlouquecer. E aí, por si só, 4 dias depois do falecimento dele, porque ele morreu no Natal de 2008. Então, vinha aí no dia de Natal de 2008. Então, vinha aí o Réveillon, e na época, como eu fazia a unha, eu optei por voltar a trabalhar com 4 dias depois. De Caramba! verdade, 4 dias depois. Porque na minha cabeça, se eu Uma ficasse guerreira realmente. parada, eu não ia conseguir resolver nada e aquilo dali ia me consumir. Eu entendia isso. E exatamente, eu acredito eu até hoje, né, seguindo aí minha trajetória, que vocês vão entender um pouquinho, eu acredito que era porque eu era realmente forte. Naquele momento ali eu estava me vendo forte fazendo isso. E comecei a fazer unha, porque eu ia na casa de um, na casa de outro, eu chorava, eu ria, eu conversava, brincava. Então, isso foi ocupando a minha mente durante o dia. Depois eu peguei
lingerie para vender, produtos para vender, para manter a minha mente o tempo todo ocupada. E posso te dizer que eu viciei um pouco no trabalho. Eu tirei o foco para eu não adoecer, não cair em uma depressão. Eu realmente acabei viciando no trabalho, tá? Eu tenho completa noção que isso aconteceu, né? E desse tempo aí, depois de tudo isso, eu vim para o Rio de Janeiro ainda com 22 anos de idade. Uhum. Com... Oi? Não, tudo bem. Só porque desligou aqui, eu estou ligando. Desculpa. Tá. Ah. Com 22 anos de idade, a idade que eu fiquei viúva, eu vim, alguns meses depois, acho que uns 7 meses depois, eu vim para o Rio, porque mesmo antes, né, eu já era manicure e eu tinha intenção de fazer um curso de cabeleireiro. Lá eu já me arriscava a fazer uma sobrancelha mesmo sem ter curso, um corte mesmo sem ter curso, e dava certo. E vim para o Rio de Janeiro porque era a minha intenção antes de fazer o curso de cabeleireiro. Minha mãe e meu irmão na época já moravam aqui, então eu fui morar com vim morar com minha mãe, né? Na verdade não vim morar, porque minha intenção era fazer o curso de cabeleireiro e voltar, porque eu era muito apegada no bairro onde eu morava. Eu tinha essa intenção, esse apego, eu queria retornar. Fazendo o curso, quando eu estava finalizando aqui no Rio, e surgiu uma oportunidade de abrir um salão no Terreirão, aqui no Recreio mesmo, no Terreirão. Só que eu não tinha condições, nem eu nem minha mãe, de bancar um espaço do salão e bancar uma kitnet que a gente morava, né? E aí a gente acabou entrando em um acordo que a gente iria entregar a kitnet e ia morar nesse espaço. E esse espaço, Pedrinha, era um cômodo e tinha uma partezinha na frente. A gente morou na parte de trás, onde não tinha nem ventilação, não tinha janela, não tinha nada. A gente morou na parte de trás. E na frente eu coloquei uma cadeirinha. Deus colocou anjos na minha vida, os quais eu sou eternamente grata. Não vou esquecer nunca dessas pessoas, né, que apareceram nesse período na minha vida. E eu consegui comprar as coisas, os materiais, e comecei a atender. Fazia unha, fazia cabelo. Como eu te disse, eu tinha muita facilidade. Então, logo nos primeiros dias de curso, eu já peguei com muita facilidade a parte ali do salão. E comecei a ganhar o meu dinheiro. 3 meses depois, a gente conseguiu alugar uma kitnet. Eu ampliei esse salão. Minha mãe ficou pagando a kitnet. Eu fiquei pagando o espaço. Abri. Aí comecei a ganhar um dinheiro. E no momento que eu comecei a ganhar o dinheiro, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa, né? Eu estava E você tinha quantos anos, Verônica? Nesse período, eu estava com 26 anos. Foi quando eu procurei a faculdade. Procurei fazer faculdade com 26 anos. Eu trabalhei como cabeleireira. Eu abri 2 anos. 2 anos como cabeleireira para começar aí entender que eu precisava... Como deu muito certo, eu fazia... Assim, foi muito certo. Eu sou grata. Cada cliente que adentrou aquele salão... Cada cliente que hoje eu estou aqui, claro que gratidão a Deus, o meu esforço, mas eu precisei desses clientes, cada um deles, né, que entraram ali, me deram uma chance de estar aqui hoje, entendeu? Foi ali que começou, que tudo começou, tá? E depois de 2 anos e pouco, talvez, eu iniciei a faculdade de estética, porque a minha intenção era a área da beleza. Comecei como manicure, virei cabeleireira, e ainda eu dei continuidade nesse processo e fui fazer estética. E na faculdade de estética eu entendi que, e Pedrinho, eu vou te falar, não foi fácil. Eu tinha muito medo. Por que medo? Financeiramente, eu não sabia, para mim era tudo novo, eu não sabia se eu ia dar conta
de bancar a faculdade, mas eu falei assim, eu vou, porque na época tinha até o FIES, se eu não conseguir, eu entro no FIES, mas eu vou. Só que aí eu trabalhava mais, porque eu entendi que eu precisava trabalhar mais. Eu tinha aluguel de casa, aí depois minha mãe saiu, foi embora, aí eu tive aluguel de casa, aluguel do espaço, todo aquele custo. E aí eu falei assim, se eu não conseguir, eu entro no FIES. E fui. Cheguei lá, eu iniciei o primeiro período e entendi que eu precisava fazer o técnico em estética. Por quê? A faculdade te dá muita teoria, mas a parte técnica, a mão na massa, você precisava do curso técnico. Aí eu sempre conversava, o meu atual marido já era até então o meu namorado. E aí eu chegava para ele, eu conversava, e ele sempre me deu muita força. Não, vai, filha. Eu falei assim, filho, mas será que eu vou ter condições de pagar? Será que eu vou dar conta? Eu tinha muito medo. Muito, mas muito medo mesmo. Tudo que eu fiz na vida, por mais que as pessoas dizem assim, ah, não, você tem que ir com a cara e a coragem. Quando você tem responsabilidade, você não faz isso. Você vai mesmo com medo. Mas você vai. Você não deixa o medo te travar. Pelo menos isso acontecia, acontece, né? Porque a gente sempre está pensando em conquista e acontece comigo até hoje, entendeu, Pedrinha? E na época não era exatamente assim. E entrei no curso técnico. Fiz três períodos de estética. Acabei a parte técnica também, porque eu entrei, isso já leva um ano, né? Então eu entrei já no segundo período que eu estava. Só que quando eu estava no terceiro período, vem aquelas novidades, né? Que você está atenta. Agradeço muito a minha amiga Mônica, porque ela chegou para mim e me apresentou a biomedicina. Porque, na verdade, eu queria trabalhar com a parte de injetável, né? Eu queria fazer os procedimentos injetáveis, mas a estética não me fornecia. Eu não adianta, eu não conseguiria fazer na faculdade de estética. E na época a biomedicina estética estava no início, foi no início, né? E eu migrei. Só que financeiramente era o dobro da estética. Imagina. O dobro. Então eu falo assim, Senhor, meu Deus, eu acho que eu estou fazendo uma loucura. Será que eu vou dar conta disso? E nisso, Pedrinha, o que acontecia? Eu trabalhava cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Eu saía do salão de madrugada. Eu já trabalhei, Pedrinha, de 10 horas da manhã até 5h45 da manhã seguinte. Nossa. Eu fechava o salão meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas. E 6 horas da manhã eu já tinha que estar de pé para ir para a faculdade. Nesse período, eu acordava muitas vezes com pressão baixa, porque quando eu levantava no susto, né, aquela palpitação, aquela ansiedade, eu via tudo escurecer, eu não conseguia levantar, então chegava muitas vezes atrasada na faculdade por conta disso, porque eu precisava deitar, precisava me recompor, precisava deixar o meu corpo relaxar para eu levantar devagar. Quando eu levantava, Pedrinha, eu colocava o pé no chão, parecia que eu estava pisando em um tapete cheio de prego, porque não era novidade para mim ter esporão nos pés. Não era, porque eu ficava muitas horas. Pedrinha, sinceramente, hoje, se você me perguntar como que você dava conta? Porque era fila de cliente, graças a Deus. Mas eu entendia que eu precisava daquilo se eu quisesse me formar, se eu quisesse depois fazer meu curso de imersão, para minha pós-graduação. Então, eu tinha ideia de que eu iria precisar do dinheiro, porque eu não tinha de onde tirar, a não ser do meu trabalho. Então, eu não dispensava ninguém. Eu trabalhava mesmo e eu tenho certeza que muita gente que assistia essa live me acompanhou. Tinha forró do lado até de madrugada e eu tava lá no cabelo, né? E trabalhando, mas era difícil para mim. Foi uma fase que hoje eu fico me perguntando, meu Deus, aquilo dali foi obra divina, porque o que eu fiz com o meu corpo, de verdade, eu não consigo entender como que eu tive aquela sustentação.
E para mim, a minha base, né, eu tenho uma fé, eu acredito muito, foi Deus mesmo na minha vida. Porque eu não sei de onde que eu tirava a força do quanto que eu conseguia dar conta, dar conta mesmo. Mas era uma fase. Muitas vezes eu pensei em desistir. Gente, quantas vezes eu chorava. Quantas vezes meu marido me fazia massagem comigo chorando. Eu dizia que eu não ia dar conta, que eu ia parar, que estava demais para mim, estava puxado demais. Mas eu não desligava o celular, o despertador do dia seguinte. E quando o despertador despertava, eu ficava assim, eu vou conseguir. Eu vou dar conta. E realmente eu ia. Chegava muitas vezes atrasado que eu percebia até alguns olhares dos professores em relação a isso, porque muitas vezes eles não conhecem a sua história. Então acha que é por negligência, é porque você dormiu demais. Não entendem, né, que você tem uma vida por trás daquilo. Não conheciam, na verdade. Mas eu dei conta, eu terminei em 4 anos, né? Porque quando eu consegui eliminar aí 2 períodos da faculdade de estética, eu consegui continuar a biomedicina e terminei em 4 anos e meio, né? Porque eu entrei primeiro na estética. E ao finalizar a biomedicina, eu já estava preparada financeiramente, por conta desse meu trabalho, para dar início aos meus cursos, os cursos de imersão. Então, os cursos de imersão, o curso de imersão, ele me proporcionou uma abertura. Como eu te disse, Dom, eu fiz o curso, peguei muito rápido, né? A parte de injetável também, aquilo dali entrou com muita facilidade. Eu não precisei ficar fazendo vários cursos, graças a Deus, né? E comecei a trabalhar em parceria. Enquanto isso, eu não só fazia a parte de injetável, não tinha condições. Eu trabalhava como cabeleireira também. Então, assim, conciliava. Trabalhava em parceria em alguns lugares, como biomédica esteta, fazendo os procedimentos, porque eu já consegui sair formada como biomédica esteta. E fazia, que tinha dias, né? Por muitos dias, eu ainda trabalhava como cabeleireira. Entendeu? Então, ficava assim, biomédica, parceiro em alguns lugares e cabeleireira em outros momentos, né? Aí, na metade do ano, eu quis primeiro fazer o curso de imersão, porque eu queria financeiramente ter alguma coisa a mais para me deixar mais tranquila. Então, o curso me proporcionava isso, para eu atender um paciente ou outro, já me ajudava com as parcerias. E aí, logo em seguida, eu entrei na pós-graduação. Fiz pós-graduação de estética, sou pós-graduada em estética também. E 1 ano depois finalizei. Ainda estava no terreirão, eu levei 10 anos lá. 10 anos, assim, uma gratidão eterna, sabe? Não tem... Se não fosse aquele lugar, eu não sei se eu conseguiria, se eu estaria aqui hoje. Então, grata. E levei 10 anos, surgiu depois a necessidade, porque eu precisava crescer como biomédica esteta, né? Eu precisava ter o meu espaço de estética em 2019, né? Porque Pois não. Gente, assim, eu estou emocionada. Sinceramente, você sabe que eu sou... Mas eu só vou falar aqui para vocês. Esse espaço que ela está falando, em que espaço? Eu já coloquei vários stories aqui sobre esse espaço. Tem uma vista belíssima. É a cara dela, sabe? Tão bonito quanto ela. E assim, o trabalho dela é muito bonito. Não só assim, como pessoa, pela gentileza, pelo carinho que ela fala com todos e tal, como também por algumas concessões que ela faz, inclusive comigo. Ela não corta mais cabelo, ela não é cabeleireira, mas corta meu cabelo, e é o melhor corte que eu já vi na vida. Agora sem, porque eu estou deixando crescer para fazer um chanelzinho, que estou tentando tirar a carinha
Gente, é incrível. Assim, tudo que ela está falando é isso mesmo. Muito guerreira essa mulher. É uma coisa rara, viu? Eu não sabia da sua história. Então, assim, te valorizo muito mais. Aqui está cheio de elogios para você. E é lógico que não poderia ser para menos, né? Você é incrível. E desculpa te interromper, mas eu tinha que falar desse espaço, porque é admirável. Eu me emociono muito. É muito lindo, cara. Desculpa. Tem que se emocionar mesmo, tem que agradecer a Deus, tem que tudo, porque não só assim por você ser uma pessoa especial, né, os anjos que você encontrou na vida que você valoriza e a gente precisa valorizá-los. Eles estão aí o tempo inteiro. Ser grata, essa gratidão que você se referiu aí ao perdão, é uma coisa que você só obtém de retorno, né? O retorno vem todo para você e para as pessoas que você ama. Perfeito, querida. Eu, eu realmente sou muito grata, porque eu sei que chegar aqui o quanto foi difícil. Eu sou muito grata a todas as pessoas. Eu sou muito grata à minha família. Eu sou muito grata hoje ao meu marido, porque ele me deu muita força nessa trajetória. Ele está comigo desde o começo e ele me deu muita força. Eu precisava, entendeu? Deus me colocou, me presenteou com outra pessoa que cuida de mim. Então, assim, por isso que eu sou grata. É o que eu falo que a gente não tem explicação, não tem, Pedrinho, explicação para o que acontece na vida da gente, né? É algo que não adianta. Você não. Eu falo que o passado, de verdade, ele fica no passado. O que eu carrego do passado são as coisas boas. Hoje eu falo do passado feliz, com orgulho. E me emociono porque foi um processo que eu precisei passar para chegar até aqui. Foi duro, foi doído, mas foi assim gratificante, foi muito compensador. Então, assim, não tenho o que reclamar de nada, de nada. Você Mas é o que é pelo passado também. oi, Você é o que é também pelo é passado, que te fez muito mais verdade. guerreiro ainda. Pois é. Então, é, eu parei no espaço, né? E realmente eu falo que aqui é a parte mais bonita do recreio, né? A vista. Gente, de verdade, eu tenho espaço de frente para a praia. Nunca. Pedrinho, eu falo que o que eu tenho hoje Esquina, assim, ó. é isso. Eu falo que o que eu tenho hoje nunca foi um sonho para mim. Eu nunca me atrevia a sonhar o que eu consegui construir. Por isso que eu falo, eu sempre, qualquer pessoa que conversa sobre uma história ou sobre a minha história, eu sempre falo que cada conquista que eu tive foi assim, aos poucos, subindo degrau por degrau, aquilo que me cabia eu fazia, eu corria atrás e, graças a Deus, eu fui sempre conseguindo e conquistando as coisas. Mas, de verdade, nunca sonhei com isso. Eu falo que o meu filho é o meu sonho realizado. Porque o meu filho, desde menina, eu quis ser mãe. Então, eu sonhava com isso mesmo. Agora, o que eu conquistei, não, nunca sonhei. Nunca mesmo. Você nunca Nunca. visualizou assim, lá no nível mais à frente? Nunca. Porque, na verdade, a minha criação, ela foi ao contrário disso que eu tenho hoje. Entendeu, ô Pedrinha? A minha realidade na Era época de sobreviver. era. E era exatamente o que eu te falei. Eu ia me tornar uma dona de casa, mãe, esposa, e era aquilo dali pronto. Então, assim, o que foi acontecendo depois foram consequências do meu trabalho, do meu esforço, da minha dedicação. É aquilo. Foi abrindo porta e eu fui entrando, entendeu? É exatamente desse jeito. Por isso que eu falo que não sonho. Claro que hoje eu tenho objetivo. Por isso hoje eu faço uma segunda graduação
Eu estou numa segunda graduação, porque a minha intenção é me tornar uma profissional cada vez melhor, cada vez mais pontuada, reconhecida. A gente tem hoje esses objetivos, porque é algo que pode tornar realidade, é algo que pode, eu quero que aconteça. No momento tem condições de acontecer, porque eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu vou dar um passo maior do que a minha perna, vou subir um degrau a mais, eu posso desequilibrar e cair. Então, eu sempre tive isso, inclusive até para me mudar. Porque quando eu mudei para cá, Pedrinho, foi em 2019, 5 meses depois a gente entrou em uma pandemia. Sim. 5 meses depois. E antes disso, eu escutava algumas mudanças, só que eu não me sentia preparada para mudar. E como eu sou uma pessoa que também tem muita fé em Deus, eu sempre orei, pedi a Deus discernimento. E eu falava, Senhor, se é a tua vontade, coloca no meu coração um desejo muito grande de sair. Em um mês, Pedrinha, esse desejo veio, eu consegui me mudar, sair de um local, vim para o outro. E 5 meses depois a gente teve a pandemia. E olha eu aqui. Estou aqui ainda. Porque na minha cabeça eu estava estruturada nesse momento para me mudar. Se fosse talvez em um outro momento, com a pandemia, eu não teria conseguido permanecer aqui, uma vez que eu preciso do meu trabalho para manter o meu espaço, para manter as minhas coisas, né? É isso. Então, eu sempre tive esse pé no chão, Pedrinha. Sempre me policiei, sempre... Não sou uma pessoa assim, Verônica, você gosta de fazer a parte de administrativa da coisa? Não, nunca fiz. Eu sou braçal mesmo, é isso. A parte administrativa, ela vai um pouquinho aqui na minha cabeça. Agora, conta, sentar e fazer, eu nunca fui, tá? De verdade. Juro que hoje, com a ajuda do meu marido, a gente vai tentando organizar, mas eu nunca fui, porque eu sempre fui mais braçal e sempre trabalhei com a minha cabeça, né? Eu tenho essa coisa de dia a dia e trabalhando com a cabeça mesmo, Pedrinho. Mas é isso. Aí foi assim que eu acabei me tornando aqui hoje uma biomédica esteta, muito feliz, muito realizada, amo a minha profissão, eu amo o que a estética proporciona para o paciente, eu amo o sorriso do paciente, o abraço do paciente, o choro que a gente vê também. Isso é incrível. Eu costumo dizer até que, e isso não é só com hoje, a parte estética que eu faço de injetáveis, de tratar pele, não é isso. Eu digo na parte do cabelo, que eu fazia antigamente, as transformações, gente, era muito satisfatório. E cada vez me encantava, porque você faz o bem, você percebe, claro, é seu trabalho, você recebe por aquilo. Mas, Pedrinha, o bem-estar que eu sempre venho proporcionando para os antes clientes, hoje pacientes, é incrível, porque a felicidade, o sorriso, a gratidão, quando te dá um abraço, te dá um beijo, te agradece, te manda uma mensagem falando que está se sentindo com a autoestima lá em cima. Estética é uma questão aí que não é considerada uma questão de saúde, né? Muita gente não considera. Mas com sinceridade, principalmente psicologicamente. Você autoestima? Muita gente. Você pode dizer melhor do que eu, né? Às vezes... autoestima, sem dúvida que... Eu queria que depois você falasse um pouquinho sobre a estética, mas eu só queria fazer uma correlação assim com a sua personalidade, né? Uma personalidade incrível, assim, eu gostaria de discorrer muito mais, mas eu sei que o tempo vai ficar muito chato e a gente não vai poder falar sobre isso. O tempo aqui hoje vai trabalhar contra nós e você tem muito ainda para dizer e eu quero ouvir, sim, com muito carinho. E as pessoas estão aí mandando um monte de mensagem para você. Agora, a coisa que mais que te sustenta realmente, até a Sueli entrou aí, a Sueli Sublu, ela é uma especialista em anjos.
E aí você é uma pessoa iluminada, né? Quando a gente tem fé, quando a gente tem propósito, quando a gente sabe, você não sabia onde você queria ir, qual é o seu fim, mas você sabia os seus meios, onde você, os seus próximos passos estavam muito claros para você. Com muita dificuldade, a gente viu aí na sua história, que você já desde novinha teve que lutar por isso, alguma coisa mais que eu vi você falar antes na sua live, lá do seu canal. Assim, mil parabéns para você, viu, amiga? Parabéns mesmo. Obrigada. Deus abençoe, que você vá muito mais longe ainda. Que você... Amém. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas questões da estética, o que está mais em voga atualmente, o que você é mais procurado, o que você gosta de fazer. Um pouquinho sobre isso, você pode falar? O que você gosta de fazer é até interessante, porque eu vou contar até uma história aqui. Hoje ela é minha paciente, hoje ela é cliente do salão também. E na época que, como eu te disse, que eu trabalhava tanto com a estética quanto com o salão, essa paciente ela foi indicação. E quando ela chegou, ela foi para estética, né? Eu trabalhava na parceria, ela foi para estética. Aí depois ela soube que eu tinha um salão, ela foi no meu salão. E ela me encontrou fazendo mechas no cabelo. Ela começou como fazendo unha no salão. E depois ela falou bem assim, mas você também faz cabelo? Tipo assim, né? Porque às vezes gera um preconceito de algumas pessoas Uhum. que, porque você se tornou biomédica, você não pode mais atuar como um cabeleireira. Isso a gente sabe que para algumas pessoas incomoda, acaba incomodando, né? E eu falei assim, Aí ela perguntou, mas o que você mais gosta? Desse jeito mesmo. Eu falei, olha, na verdade não, minto. Ela falou bem assim, mas você não pode ser bom desse jeito, juro, Pedrinho, desse jeito. E se ela assistir essa live, ela vai lembrar da situação. Ela é minha paciente, uma querida, até hoje é cliente do salão, né? Vem pro salão também. Mas ela falou bem assim: mas você não pode ser bom em tudo desse jeito. Na verdade, ela já tinha sido minha paciente de estética, estava gostando dos procedimentos. E quando ela me viu fazendo cabelo, ela tinha interesse de iluminar o cabelo dela. E ela virou e falou. Aí ela ficava me observando toda vez que ia, eu fazendo cabelo e todo mundo saindo, saía satisfeito. Depois ela virou e falou assim, mas você não pode ser boa em tudo. Eu falei assim, olha, se eu sou boa em tudo, eu acredito que eu não seja, mas se eu sou boa em tudo, eu não sei. Mas assim, pelo menos a maioria das minhas clientes voltam. Então, assim, não sei. Aí ela falou assim, mas eu tenho interesse de fazer uma mechinha. Por fim, ela decidiu, vou te dar uma oportunidade de fazer as minhas mechas. E aí eu Ah, fiz. Eu fiz. E aí, quando eu fiz as mechas dela, se encantou e que nunca ninguém fez o cabelo dela, que ela nunca tinha sido tão elogiada, que todo mundo para ela na rua e pergunta onde ela tinha feito o cabelo. Isso na época, né? Eu fazia o cabelo e a parte estética. E aí depois eu até brinquei, viu? Eu não sei se eu sou boa em tudo, mas você gostou do meu trabalho como cabeleireira também. Então, ah, assim, eu gosto muito. Se você disser para mim, Verônica, você gostava de fazer mechas? Amava. Você gostava de fazer um cabelo? De cortar um cabelo? Amava. É muito cansativo, Pedrinho. Você precisa trabalhar muito, real, como eu te disse. Mas para mim, era muito gratificante. Era muito bom. Cortar o seu cabelo é um prazer para mim quando eu faço isso por você. Que você, Verônica, o dia, a hora que você conseguir, que você puder, você faz isso para mim. Então, assim, é gratificante, é algo que eu faço com prazer. Você sabe disso, que em nenhum momento você me vê ali eu sei. forçada. É algo que eu curti e a gente não deixa de gostar daquilo que a gente fez só porque agora a gente está em uma outra profissão. E a parte estética é a paixão. Você perguntou, você é o que mais gosta de fazer? Tudo que eu aprendo em estética, eu me encanto. E o que eu não curto, o que eu não gosto de fazer, Pedrinha, eu simplesmente não faço.
no cabelo, por exemplo, na época, colocar mega hair. Não tinha, não gostava, não tinha nenhum interesse. Então, definitivamente, eu não faço. Entendeu? A mesma coisa é a parte estética. Então, se você me perguntar o que eu mais gosto de fazer, eu gosto de fazer tudo que eu faço. Tudo que eu faço, eu gosto de fazer. O que você não gosta de fazer, eu nem sei te dizer porque eu não faço. Eu nem me atrevo a fazer. Entendeu? Mas, assim, na parte estética, de verdade, Pedrinha, tudo me encanta. Porque o que você proporciona de resultado é interessante. A cada procedimento que você faz... Agora, você me pergunta, Verônica, o que você mais faz, né? Para o embelezamento, para iniciar um processo de rejuvenescimento facial no paciente, quando ele tem interesse de ter a sua autoestima elevada, com mais rapidez. Então, o que você mais faz? Esse procedimento, eu posso dizer, o Botox. O Botox é um dos procedimentos mais procurados, por quê? Você consegue proporcionar para o paciente um resultado muito rápido, 7, 15 dias o paciente já tem um resultado total ali da toxina e consegue fazer com que o paciente perceba o rejuvenescimento, consegue promover um ar de descansado por conta do arqueamento de sobrancelha e automaticamente isso já desperta o interesse naquele paciente em dar continuidade nos procedimentos, porque ele viu que dá resultado e também que a autoestima dele elevou, que fez bem. Ele se olhar no espelho e se ver daquele jeito, fez bem para ele. Por isso que um procedimento mais procurado, que a gente mais faz em consultório, no primeiro momento, é a toxina botulínica. A primeira indicação, na maioria dos casos. Eu não estou dizendo que são todos os casos, tá, Pedrinho? Mas na maioria dos casos é o Botox. A gente inicia com o Botox mesmo, tá? Não sei se você quer que eu explique um pouquinho do que é ou não, né? Não, eu acredito que Botox, a maioria das pessoas sabe, Já tá conhece. dizendo que nos ama, eu também amo ela. Então, ela que me fez chegar até você, então amo mais ainda. Mas, Verônica, sim, tudo bem, existem vários procedimentos estéticos que a gente vê por aí. Alguns as pessoas ficam lindas, outros elas ficam... Transformadas. Não que... Às vezes não é o erro do profissional. Pode até ser também, né? A gente já viu muitos erros aí de profissionais. Mas muitas vezes a reação de cada pessoa pode ser diferente. Como é que você identifica determinados procedimentos que são mais delicados, que essa ou aquela pessoa pode ou não pode receber, ou não existe isso? Então, eu costumo dizer que você... Primeira coisa, um dos cursos que eu fiz, Pedrinha, logo assim que eu iniciei o trabalho com o injetável, foi complicações estéticas. Por quê? Na nossa área, como em qualquer outra área, como em qualquer... Claro que a gente lidar com o ser humano, então é a saúde do ser humano, então a gente tem que ter muita responsabilidade, certo? E isso, para mim, é fundamental, a responsabilidade com a vida do outro. Quando você faz quando você, na verdade, vai mexer com outra pessoa, você tem que saber o que você está fazendo. E para isso, você tem que estar em constante estudo. Não adianta você parar, você tem que estudar. Eu sei que hoje eu sou muito melhor do que quando eu iniciei, porque eu continuei estudando. E esse é o meu lema. Não adianta, esse é o meu lema, porque principalmente na parte estética, Pedrinho, que vem as novidades, entendeu? Mas voltando aí, risco existe? Existe. Se eu te disser que assim, não, só porque é minha profissão, não existe. Agora, você consegue eliminar muita coisa, muita coisa, muita coisa. Se eu te disser 99% desses riscos, você tendo conhecimento do que você está fazendo. Você tendo segurança daquilo que você está fazendo. Eu sou um tipo de pessoa, por exemplo, vou fazer um procedimento, eu não estou na região que eu sei que eu não estou, porque eu estudei, eu estou acostumada e eu sei que eu não estou na região que eu devo depositar aquele produto. Eu não vou depositar, eu vou tirar
e eu vou de novo achar onde e exatamente o que eu quero fazer. Se eu sei que o limite para você utilizar um produto em uma determinada região, por segurança, é uma quantidade de X, eu vou usar uma quantidade X. Se eu precisar de reavaliar, de fazer uma reaplicação nesse paciente, eu vou fazer depois. Porque para mim o menos, ele é mais. Sempre. Sempre. Então, na minha profissão, assim, eu como profissional, eu gosto de ir construindo lentamente esse processo de rejuvenescimento. Entendeu? A gente faz o procedimento, eu indico, eu falo para o paciente o que eu acho que é interessante ele fazer. De verdade, eu acho que algumas transformações que a gente vê hoje no mercado é absurda. As pessoas estão ficando iguais. O exagero, tá? Aí você fala, isso é muitas vezes não pelo profissional e sim pelo paciente, mas você atrai o paciente de acordo com o que você trabalha, gosta. Eu, por exemplo, eu atraio os pacientes que gostam de rejuvenescimento, mas não querem se transformar em outra pessoa. E eu acho isso, Pedrinha, um máximo. Porque você vê um processo gradativo da evolução, você vê que o paciente vai ficando cada vez mais feliz, porque vai vendo o rejuvenescimento. Aí eu tenho uma paciente de 4 anos atrás, e uma foto da paciente hoje, a paciente está muito mais jovem do que há 4 anos atrás. E natural, Pedrinho. Isso que é natural, sem transformação. Você devolve, na verdade, ao paciente aquelas estruturas que ele perde ao decorrer dos anos. Não adianta, a gente perde. A gente perde gordura, a gente perde estrutura muscular, a gente perde estrutura óssea, né? Isso é fato. O tecido vai ficar cada vez mais flácido. Então, assim, nessa situação, o que a gente promove gradativamente ao paciente? O rejuvenescimento lento, né? Lento, entre aspas, mas sem o paciente se olhar no espelho e não se reconhecer, se transformou em uma outra pessoa. Por isso que algumas vezes, né, na maioria das vezes, o paciente tem muito medo, exatamente por ver na internet esses exageros. Vou fazer uma boquinha. Olha só, eu não quero ficar com aquele bocão. Aí você fala em 1, 2 seringas, dependendo do paciente, aí ele já fala assim, nossa, mas 2 seringas é muita coisa. Porque ele acha que você vai deixar ele daquele jeito, com bocão, com aquela estrutura que o outro lá na internet está. E, na verdade, não. Quando a gente fala, olha, você tem uma necessidade de 2 seringas, é porque a gente já conhece visagismo, você já avalia o perfil do paciente, você já avalia a quantidade de lado que esse paciente tem, e você já sabe que uma seringa não vai resolver muita coisa. Porém, se você me disser, você faz 2 seringas no mesmo dia? Não faço 2 seringas no mesmo dia. Eu faço uma seringa, com 15 dias o paciente consegue entender, identificar como é que ficou a boquinha dele com 15 dias. Eu vou ter uma estrutura ali já formada, certo? E o paciente também vai poder se olhar e ver, eu quero só uma mesmo, Verônica, eu estou satisfeito com uma seringa. Ou ele vai falar, você tem razão, eu acho que eu estou sentindo falta de mais uma seringa assim, então vamos fazer. Então é importante na verdade, eu acho que essa responsabilidade, esse compromisso com o paciente. Tem gente que é desesperada por dinheiro, quer ganhar, parece que assim, de uma vez, ele acha que se o paciente sair dali aquele momento sem você fazer o tal procedimento que você acha que é necessário, mas particularmente você sabe que deveria esperar, mas você está desesperado para aquele paciente gastar aquele dinheiro com você, só que no final das contas você acaba perdendo, porque em algum momento esse paciente não vai ficar feliz, não vai estar realizada. Ao contrário, ao invés de você aumentar a autoestima do paciente, você vai acabar diminuindo porque não se sentiu bem. É claro, Pedrinho, também, que a gente tem, na verdade eu tenho muito cuidado, né?
a gente acaba, às vezes, exercendo uma função que não é nossa, como é que fala? Exercício ilegal da profissão, sabe? Porque, às vezes, a gente tem que virar psicóloga do lado de cá, entendeu? Tem, mesmo você não sendo. Que hoje em dia, principalmente, a gente pega uns pacientes que têm uma ideia formada na cabeça de que quer ficar de um jeito, de que seja assim. Então, você precisa ali ter essa sensibilidade de conversar, de fazê-lo entender que cada estrutura é uma estrutura, que cada pele é uma pele, de que cada ser humano é um ser humano, cada organismo é um organismo. Então, assim, jamais eu vou fazer em você um procedimento e em outra pessoa sairá igual. Primeiro que a fisiologia, primeiro que a estrutura, primeiro que o aspecto de vocês são diferentes. Então, assim, não dá para você ver uma foto e dizer assim para mim, eu quero ficar igual a essa pessoa. Eu quero ter um movimento, eu quero ter um queixo, eu quero ter uma lá, eu quero ter igual a essa pessoa. Não dá. A gente respeita a estrutura de cada um, né? Umas pessoas podem ter uns lábios mais volumosos, outros menos, porque vai combinar mais. E esse respeito fica harmônico. Esse respeito à estrutura deixa o paciente mais feliz. Por isso que eu prefiro trabalhar desse jeito. Não, a de gente verdade. vê que você faz um alinhamento fantástico antes, acho que é incrível. Eu gostaria muito de ficar, acho que nós teríamos um papo delicioso, mas daqui a 2 minutos o Instagram já dá uma baixa na gente. Então, nós precisamos encerrar aqui. Eu vou te dizer, com todo carinho, 1000 gratidões. Você é incrível, mais incrível ainda, te admiro mais ainda. Te desejo o melhor, todo o sucesso que você merece, esse amor que você tem pelo que faz, pelo resultado. É um amor pelas pessoas. É isso que faz uma pessoa de Deus, né? Fazer sempre o bem que vai retornar. Né? Você é uma pessoa que não visa o lucro, né? Não visa o lucro por si mesma. Né? Eu vejo aí, eu vejo como você trabalha, tudo. Quer dizer, e assim, quem está me vendo falar, tipo, ela vive lá, não, gente, eu vou 2 meses, 3 meses, é porque Já é tô com de... saudade E os dela, já horários, tem um tempão que eu não a vejo. pois é, e os horários, assim, são pequenos, esse negócio de eu ficar atendendo durante o dia também, é difícil, às vezes, conformar a agenda, Imagino. mas, olha, te amo de paixão, gratidão mesmo. Eu vou deixar a palavra para você se despedir, eu quero agradecer a cada uma das pessoas que estiveram aqui, mandar um abraço para todas. Desejar o melhor, que essa luz que a Verônica nos trouxe aqui venha para nós também e nos abrace aqui nessa energia toda gostosa que ela nos trouxe. Obrigada. Beijo para você e para todos. Obrigada, gente. Olha, agradeço muito. Eu espero que com minha história, né, algumas pessoas que tenham aí esse bloqueio, esse medo, esse receio de correr atrás dos seus objetivos, né? Conquistar as coisas, não é impossível. Como dizia meu pai, minha filha, tu saiu lá do Espírito Santo, da roça de cana-de-açúcar e abacaxi, do interior, né? E tá aqui hoje, e assim, não é impossível, tá? Se Deus quiser, um dia eu vou poder voltar aqui e falar que eu estou ainda mais além do que eu estou hoje, tá? Que a vida não adianta, a gente, na verdade, tem uma necessidade de estar buscando sempre crescer, melhorar. Claro, qualidade de vida vem, né? Em primeiro lugar, tem uma fase aí que você precisa correr atrás quando você financeiramente, que a gente sabe que a gente necessita, né, do dinheiro para muitas coisas, mas tem uma fase que você se acalma, você tem uma qualidade de vida e ainda assim as coisas continuam fluindo exatamente porque você não deixou de subir o degrau da vida. Não dá para ficar totalmente estacionado. Não digo isso só profissionalmente, como psicologicamente, em aprendizado dia a dia. Eu sempre gosto muito de
assistir lá, eu gosto muito de acompanhá-lo na rede social, não só ela, tenho amigas também que trabalham com isso, palavras, vídeos que me ajudem cada vez mais trabalhar o meu psicológico, trabalhar dentro de mim. Eu gosto, eu acho muito interessante esse acompanhamento, você acaba se dando uma oportunidade de aprender e a vida é um aprendizado sempre. Quanto mais eu aprendo, mais ignorante, porque você acha que sabe tudo e, na verdade, tem muita coisa na vida que você precisa entender e aprender e absorver, né? Então, gente, olha só, muito obrigada por cada uma de vocês, cada um que participou da live. Eu não vi as mensagens, eu só tô aqui olhando para a Pedrinha, conversando, não vi nenhuma mensagem, mas desde já a Pedrinha falou que tem um monte de mensagem aí para mim, desde já eu sou grata por cada palavra de vocês e muito, mas muito feliz em poder contar. Eu agradeço demais, Pedrinha, a oportunidade que você me deu para poder colocar aqui, né, expor aqui a minha história para vocês, tá, gente? Gratidão mesmo, de verdade. Sinta-se abraçada por mim também, tá bom, meu amor? Um Um beijo. beijo. Beijo, beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.